Bom, o clima no São Paulo, no vestiário do São Paulo, após a eliminação pro Palmeiras no Paulistão, óbvio que seria de muita tristeza e frustração, né? Os atletas sentiram bastante a derrota, a eliminação pro grande rival, mas em meio a tudo isso houve também um sentimento de orgulho junto a tudo isso, né? Foi um misto de frustração, tristeza, orgulho pela evolução apresentada pelo elenco ao longo da competição, né? O discurso internamente foi de reconhecer os erros e evitar que a derrota pro Palmeiras, que a eliminação, assim, contaminasse o trabalho que vem sendo desempenhado, que vem sendo feito, né, que vem sendo construído. O grupo queria e muito o título do Campeonato Paulista, era uma forma de mostrar pra todo mundo, né, uma forma de dar uma resposta, né, era a forma que eles tinham de dar uma resposta a tudo o que aconteceu. Um clube que chega e começa a temporada muito mal, crise política, perdendo, vexames e pá, não sei o que, cotado pra ser rebaixado e chega aí do nada numa semifinal ou numa final, né, na verdade. Contudo, na minha opinião, o São Paulo não jogou, não mostrou que queria chegar à final, não mostrou que gostaria do título, que queria de fato esse sentimento todo, que o elenco queria. O time não mostrou dentro de campo, pelo contrário, foi um time apático, um time acovardado, um time que deixou o Palmeiras jogar, e se o Palmeiras não tira o pé, o São Paulo ia ser atropelado. Enfim, o clube sentiu a eliminação, mas evita ali o sentimento de terra arrasada. Há outros campeonatos aí até o final do ano, tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tem muito chão pela frente ainda. Pra você, o São Paulo tem condições de chegar forte nas outras competições, tem que priorizar alguma? Comente aqui. São Paulo claramente foi prejudicado, né, pela arbitragem da Daiane Muniz e também do senhor Thiago Peixoto, que estava no VAR, né, mas agiu como se não tivesse sido prejudicado, né. O Rui Costa falou em coletiva sobre o lance polêmico, mas ele mais jogou a responsabilidade para o VAR do que na Daiane, né, meio que isentou a Daiane dos erros. O presidente da Federação Paulista de Futebol afirmou que a decisão da Daiane foi correta, ele apoia a decisão da Daiane, o erro da Daiane foi apoiado pelo presidente da Federação Paulista, que é palmeirense, inclusive, obviamente que ele iria apoiar, né, ele entende o lance como interpretativo e apoia a árbitra de campo. Vale lembrar que o Reinaldo Carneiro Bastos, palmeirense, amigaço da Leila Pereira, é alvo de uma investigação policial. Ele é investigado por um aumento patrimonial sem lastro, rapaziada. Esse é o mesmo cara que apoia o erro da Daiane, esse é o mesmo cara que riu do São Paulo quando o São Paulo teve um pênalti não marcado no ano passado, né? É o mesmo que riu quando o São Paulo teve um pênalti lá pro Palmeiras, em cima do Vitor Roque, nada a ver. Ele riu, ele falou, mas se o Rafael não tivesse batido a bola pra frente, da próxima vez, Rafael, bate pra frente, esse é o mesmo cara. Esse Reinaldo também, ele é citado na investigação da Miclin, rapaziada, a empresa que foi contratada pelo São Paulo na gestão Casares, que também é alvo de investigação na Polícia Civil, por um contrato completamente nebuloso. São Paulo tinha contratado o número X de funcionário e a empresa Miclin, ela enviou um número abaixo daquilo que o São Paulo estava contratando, ou seja, o São Paulo estava pagando mais para ter menos funcionários. Bizarro. Olha só o nível das pessoas que comandam o futebol brasileiro. Esse é o Reinaldo Carneiro Bastos. Um dos jogadores mais criticados no último jogo, no clássico Choque Rei, foi o Lucas Moura. De fato, parecia que ele tava com medo de jogar no domingo, né, cara? Parecia que ele tava puxando o freio de mão para não jogar no sintético, com medo de se machucar no sintético, né? Ele acabou se segurando bastante e não jogou absolutamente nada. Foi um dos piores jogadores do time do São Paulo naquele domingo, junto com o Luciano também, né? Após a partida, o Lucas fez questão de amenizar a eliminação, disse o seguinte, abre aspas, acho que é a superação, a gente terminou o ano de uma maneira muito conturbada e começou o ano também da mesma maneira turbulenta ali, com tudo que aconteceu e a gente oscilando bastante. Chegamos numa semifinal com muita superação, então acho que é isso que a gente tira de positivo, fecha aspas. Falando em Lucas, a renovação de contrato com o jogador já foi aberta, né? Ainda está em estágio inicial, sem nenhum avanço significativo até o momento. O São Paulo entende que tem limitações orçamentárias, por isso trata a situação com muita cautela, né? As partes estão priorizando neste momento alinhar projeto de carreira e tempo de contrato para o jogador. A questão dos valores será discutida apenas após este alinhamento aí, tá, rapaziada? Bom, a atuação abaixo do esperado contra o Palmeiras não mudou a opinião da diretoria São Paulina quanto à renovação de contrato de Lucas Moura. Muitos torcedores já estão torcendo o nariz para a renovação, tá, rapaziada? Você é a favor da renovação de contrato aí do Lucas? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? Continuando com as informações, uma das maiores polêmicas além da arbitragem foi a escalação do Luan no time titular, né? O Crespo já explicou que por conta das características físicas do Luan, ele optou por colocá-lo, né? Também visando um pouquinho as características do adversário, do Palmeiras, né? Do sistema que o Palmeiras joga. Danielzinho ficou no banco porque não estava 100% fisicamente ainda, e a atuação do Luan foi bem discreta, né? Defensivamente foi bem abaixo assim, e ofensivamente ele não existe, né? Miller, ídolo da direção paulina, criticou o físico de Luan, cara. Sem papas na língua, como sempre, né? O Miller disse o seguinte, abre aspas, o Luan está há 200 anos sem jogar. Completei 60 anos em janeiro e o Luan está mais gordo que eu, pelo amor de Deus, fecha aspas. De quebra, o Miller completou seu discurso detonando o Crespo, abre aspas. Precisa ser bom treinador para entender?
está há 200 anos sem jogar. Vou colocar alguém com ritmo de jogo como Pablo Maia ou Danielzinho. Como vai colocar alguém que está há 3 meses sem jogar? Vale a final do campeonato. São Paulo sempre ganhou do Palmeiras, fecha aspas. De fato, São Paulo em mata-mata tem um bom retrospecto contra o Palmeiras e o Crespo, meu Deus do céu. Você concorda com as falas do Miller? Comente aqui abaixo sua opinião. O Crespo, ele quer continuar usando o Luan como primeiro volante e tal, camisa 5, que ele tanto pediu pra diretoria no mercado, vai ser o Luan mesmo, né? O treinador gosta bastante do Luan, quer dar mais oportunidades e vai dar mais oportunidades pro jogador. São Paulo até chegou a analisar o mercado em busca de um novo volante, um novo camisa 5, contudo, até o momento dessa gravação não avançou com ninguém. A janela de transferências fecha hoje, não tem nada avançado no mercado ainda. Por conta disso, a solução para Crespo no meio de campo, para primeiro volante, vai ser caseira mesmo. A avaliação é que o Luan pode ser útil em jogos de maior intensidade física e marcação forte. Olha que análise profunda dessa diretoria aí, né? Bizarro, cara. Bom, tem um nome ali que pra mim, e aqui não é informação, é uma sugestão, pra mim cairia como uma luva no São Paulo, que é o Zé Vitor, volante da Portuguesa, poderia ser uma excelente alternativa, tá? Ele foi um dos destaques da Lusa na campanha do Campeonato Paulista, é um dos jogadores que a Lusa quer fazer negócio, tá? Então não seria tão difícil assim. De acordo com o André Hernan, Zé Vitor está na mira de 3 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Um deles é o Corinthians, que mantém o jogador no radar. Por que não o São Paulo tentar a contratação, ao menos tentar a contratação do Zé Vitor? Tentar. Então, tá aqui a minha sugestão, tá, rapaziada? Pro São Paulo aí, vai atrás do Zé Vitor, cara. Nem que seja pra próxima janela de transferências, mano, mas vai atrás, faz alguma coisa, corre, se coça, Rui Costa. O São Paulo precisa urgentemente de um camisa 5. Os que a gente tem aqui, Luan, Pablo Maia, não dá mais. Já deu o que tinha que dar, não tem como. Pablo Maia muito abaixo. O Luan, gente, pô, complicado, mano, é complicado. Então, vai atrás, pelo menos pros caras começarem a se coçar, pra ver se os caras começam a se coçar na verdade, né? Vai atrás do Zé Vitor, tenta alguma coisa, busca, mano. Ô, se movimenta, cara. Como eu falei, a janela de transferências fecha hoje, então não tem muito tempo pra fazer. Já deveria ter visto isso lá atrás. O Crespo tá pedindo camisa 5, ó, faz muito tempo. Será que o São Paulo não consegue negociar com 3, 4 jogadores de uma vez só? Ah, não. Hoje eu tô negociando com o Cauli e vou... É só o Cauli. Ah, mas hoje eu tô negociando com o Dória, então vai ser só o Dória. Ah, hoje é o Carlos Coronel o alvo, então é só o Carlos... Vocês não conseguem negociar com 3, 4 jogadores, cara? Vocês são tão ruins assim? Óbvio, Pereira. No jogo contra o Palmeiras, Alisson esteve presente com a delegação. Não foi relacionado, mas estava com o grupo já. Mas teve um cara que me surpreendeu bastante quando eu vi na delegação também. O Moreira. Ele estava com o elenco vestindo a camisa do São Paulo, o agasalho, o uniforme do clube. Muitos me perguntaram, antes disso, inclusive, se o Moreira voltaria para o São Paulo antes do prazo, né? Até o momento o clube não tinha confirmado a sua volta ao tricolor. Até então o Moreira estava só se recuperando no São Paulo, se recuperando de lesão. Depois que se recuperasse, ele voltaria para o Porto, né? Ele tinha contrato até junho deste ano de empréstimo, que foi renovado. Contudo, as coisas mudaram como é de praxe no futebol, muda do nada, né? O contrato de Moreira com o Porto foi rescindido, rapaziada. Com isso, Moreira está à disposição do técnico Hernan Crespo para o restante da temporada. Crespo vê com bons olhos a volta de Moreira, pois entende que o lateral direito, além dessa função original, pode fazer também a função como volante. E vou além, tá? Ele pode fazer a lateral esquerda também. Já jogou no time profissional do São Paulo fazendo a lateral esquerda. O Porto já anunciou a rescisão de contrato de Moreira, tá? Tá anunciado, é oficial. Eu bem que avisei que ele não seria comprado, mas não imaginava que ele voltaria de empréstimo antes do término do mesmo, né, rapaziada? Inclusive, o contrato de Moreira já foi publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, tá fechado. Moreira está de volta ao São Paulo. Você gostou da volta do Moreira? Acha uma boa? Aproveitaria o jogador no time principal aí? É óbvio, né? Principal, não tem como colocar em outro lugar também, né? Mas você acha que ele pode agregar ao elenco do São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Porto decidiu rescindir o contrato do Moreira, pois estava descontente com o pouco tempo de jogo que Moreira tinha, né? Muitas lesões. E as lesões assombram o Moreira, cara. Não é de hoje, tá? Se ele tiver 100% fisicamente, o Moreira é titular na lateral direita do São Paulo. É um dos melhores laterais direitos que o São Paulo já revelou nos últimos anos. Mas a questão física o atrapalha e muito. Tomara que agora, com as mudanças que teve na área da saúde do São Paulo, tomara que agora consiga recuperar de vez a parte física do Moreira e que ele possa ter sequência, porque tecnicamente pra mim é ainda o melhor lateral direito que o São Paulo tem, melhor que o Lucas Ramon. Mas o Lucas Ramon é mais ofensivo ainda que o Moreira, só que tecnicamente o Moreira é melhor, minha opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui, seja bem-vindo de volta, Moreira. Tamo junto, forte abraço, próximo vídeo. 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao ponto. São Paulo acabou de contratar mais um jogador, mais um volante. Vitor Noé, menino novo, jovem de 18 anos, que chega pra reforçar a base do São Paulo e, após isso, já poder fazer a transição pro time principal. Era jogador do Jabaquara, né? Jogou durante um tempo no Jabaquara e ganhou destaque. São Paulo contratou, já está no bid Vitor Noé, jovem de 18 anos, volante muito
muito promissor. Isso aí cabe um destaque especial em relação a isso, porque é muito bom o que o São Paulo está fazendo. Para quem não sabe, tem uma nova prática, uma nova tendência do São Paulo, que é algo bem interessante, que é contratar jogadores para base mais velhos, seja de 15, 16, 17, 18, 19, até de 19 anos o São Paulo contrata para base. O que isso significa? Você contrata em uma etapa quase que final do jogador, da formação do jogador da base pro profissional. Isso é muito bacana, porque o São Paulo não tem todo, não é nem questão de custo, mas não tem todo o trabalho e a espera de formar, de ter que só esperar formar jogadores muito jovens, de 11, 12, 13, 14 anos. Não que isso não seja necessário, mas o São Paulo tem uma nova linha de ataque muito interessante em relação à produtividade, em relação a o quão isso pode ser interessante de forma rápida e imediata para o jogador passar a render no time profissional ou o São Paulo fazer uma venda. Então é muito bacana contratar jogadores de 17, 18, 19 anos já prontos para o profissional ou quase prontos para o time profissional, porque o jogador dando errado, você pagou 800 mil, o São Paulo paga geralmente nos jogadores 800 mil, 700 mil, 600 mil, 1 milhão, paga-se isso por esses jogadores. Caso dê errado, o São Paulo consegue vender por 10 milhões, 15, se der certo, o São Paulo consegue vender por 50, 60, 70 milhões de reais. Então isso é muito bacana. Isso é muito bom que o São Paulo está fazendo. Além de ter esse apelo financeiro, não ter que esperar tanto por uma formação de garotos da base, isso tem que continuar. Tem que continuar esse trabalho antigo com a base de formar desde muito pequeno. Mas não precisa ser todos. O São Paulo, é muito bom isso que o São Paulo está fazendo, de atacar essa nova linha da base de jogadores já de pré-prontos, jogadores de quase formados. Porque você ganha um grande valor técnico no time titular, ou vende o jogador no time principal, né? Ou vende o jogador. Então isso é muito bom, isso que o São Paulo está fazendo. Já vemos vários jogadores nesse sentido. Tem um, né, que é o Gustavo Santana, que é um centroavante que veio dessa forma, já veio mais velho e tá pra... nós temos uma vasta lista de jogadores bons, né? Tem o TT, não é um atacante, né? Não é propriamente um centroavante, mas tem o Gustavo Santana, Rian, tem o Paulinho. São muitos jogadores bons nesse cenário. Jogadores que já estão há bastante tempo no São Paulo e jogadores que nem tanto. Gustavo Santana é um exemplo disso, que pode trazer muitos ativos pro São Paulo, que pode render muito pro São Paulo. Então isso é muito bacana. Isso é uma nova linha muito boa do que o São Paulo tá fazendo em relação à base. Porque assim, tem que ter os jogadores aquelas promessas máximas, mas diminui a frustração. Quanto tempo nós esperamos por Nestor e Igor Gomes, por exemplo? E eles não deram o retorno que nós esperávamos. Até mesmo o Sara. O Sara, ele foi vendido, parari, parará. Titia, que o Sara tá jogando muito lá fora. Independente. Não estourou, não trouxe o retorno que nós esperávamos, igual o Antony ou o David Neres, por exemplo. Então, a aposta é alta para o jogador virar muito. É claro que o São Paulo sempre formou muitos bons jogadores, né, em várias quantidades, mas, por exemplo, a leva do Sara, que deu muito mais certo que Nestor e Igor Gomes, por exemplo, não vingou, não virou da forma como nós esperávamos, a se comparar com Antony, David Neres, Luiz Araújo, um pouco mais para trás, Lucas Moura, não virou daquele jeito. Então, o São Paulo faz muito bem agora, porque diminui a frustração, diminui a margem de erro. Agora não vai depender só daqueles garotos que estão desde muito pequenos no São Paulo. Você também tem jogadores da base que já são contratados, já são ativos do clube pré-prontos, já são contratados ali para fazer pra base, mas já em processo quase que final para ir pro time profissional. Então eu acho muito bacana, acho muito valoroso isso que o São Paulo tá fazendo. Vitor Noé, volante de 18 anos, é o novo reforço do São Paulo. E volante, né? Nós já temos grande expectativa em relação a isso, porque é uma posição que o São Paulo ainda precisa... Nós temos os jogadores dessa posição, mas é sempre bom ter volantes, ter meio-campistas no time principal do São Paulo Futebol Clube. Galera, Rian Francisco voltando! E aí? E aí, é extraordinário, né? É extraordinário. Esse tem o potencial para ser um dos melhores centroavantes do futebol mundial. Com o que nós vemos hoje, né? Com o que nós conhecemos do Rian Francisco hoje, ele é nível Europa alta. Ele pode ser um dos melhores atacantes do futebol mundial, não só brasileiro, como futebol mundial. E volta e agora, daqui a pouco, estará à disposição para o técnico Hernan Crespo em um valor muito grande, né? Com um valor muito grande, tanto técnico como de mercado. Já vinha jogando, é um cracaço, tem tudo para dar certo no São Paulo, e esse aqui não tem, né? Não tem, será que vai jogar bem? Não, ele já vinha jogando muito bem no time profissional. É um jogador muito frio, muito técnico, com muita qualidade. Então, o Rian Francisco é um ganho gigantesco pra nós que estamos precisando melhorar o ataque, né? São Paulo tem um baita de um elenco, tem pelo menos um baita primeiro time. Tem também banco à altura, né? Com o André Silva, que eu já vou falar. André Silva, com o Rian, com o Cauli. Tem muitos jogadores, Ferreirinha, muitos jogadores de valor no banco também. Tem na zaga, tem muito jogador. O Wendel, que eu não gosto, não tô gostando, mas é um jogador muito caro, que é banco. Então o São Paulo tem um elenco fortíssimo. Só que não jogou nada contra o Palmeiras. Independente das polêmicas da partida, não jogou nada contra o Palmeiras. Então,
Imagina o Rian entrando no lugar do Luciano ou do Lucas naquele jogo. Poderia ter feito um gol. Ele faz gols mesmo. Então é um ganho técnico muito grande. E a volta do Rian, bem como a do André Silva, nós não precisamos olhar mais pro Tapa, né? Tapa, eu acho ele um cara super ok, esforçado, mas é muito fraco tecnicamente. Tapa, ele se esforça, mas o Tapa, ele prova o quão é fácil fazer gol no São Paulo, né? O quão é tranquilo jogar no São Paulo. Tranquilo não. Tem muita pressão e tem que ter mesmo, mas é relativamente fácil fazer gol quando você joga num time da grandeza do São Paulo. São pouquíssimos clubes que o São Paulo vai enfrentar na temporada inteira que batem de frente. Um Flamengo, um Palmeiras, Cruzeiro. São pouquíssimos clubes que estão numa situação melhor que a do São Paulo hoje, né? Então, o resto é tudo inferior, assim. Claro, eu falo isso com muito respeito, mas são clubes menores ou clubes que não atacam o São Paulo. Então, o Tapia mostra como isso é fácil. Então, não precisar mais contar tanto com o Tapia é muito bom isso é espetacular, porque agora nós temos o Rian e o André Silva pra compor esse elenco. Caleri voltou e tá com uma volta muito boa, detonou, jogou igual o homem contra o Palmeiras, não se escondeu. Caleri é o nosso Caleri. Voltou sendo o nosso principal jogador, né? Um dos nossos principais, nosso principal centroavante. E aí já tem na sombra dele dois caras bons, né? O André Silva, banco, pra mim um bom banco, e o Rian, que esse aqui não sei se é banco, se é, né, voltando, porque esse tem potencial pra ser melhor do que todos, do que o André Silva e até mesmo do que o Caleri. Mas isso é maravilhoso e aí nós não precisaríamos não precisamos mais contar tanto com o Tapia, né? Isso pra mim é um ganho técnico também muito grande. Gente, o Danielzinho Crespo pisou na bola, né? Foi muita sacanagem o que ele fez com o Danielzinho. Uma coisa assim, simplesmente patética, né? Estamos vendo o Felipe Luiz, né? Amanhecemos aí com o Felipe Luiz sendo demitido, né? Imagine, uma coisa que é interessante nesse Flamengo é que eles sabem que o time pode render muito mais. Eu não sei se eu tô totalmente de acordo assim, isso não importa, né? Com a demissão do Felipe Luiz, mas uma coisa que é interessante é que acho que eles ainda pensam naquele Flamengo do Jorge Jesus. E eles acham que os treinadores têm que fazer isso do Flamengo. São Paulo precisa ter esse Crespo, por mais que o São Paulo esteja realmente numa situação diferente, não tem o mesmo elenco, não tem a mesma estrutura hoje do Flamengo, né, em questão financeira, é inaceitável, né? Aceitar tudo que esse Crespo faz, né? Esse cara já era pra estar fora, assim, com todo respeito à pessoa do Crespo, trabalha assim muito ruim, né? Muita sacanagem o que ele fez com o Danielzinho. Não compro, já falei aqui antes. Ele falou que tava machucado, não compro. Danielzinho entrou no segundo tempo, pra mim parecia muito saudável fisicamente. Acho que o Luan foi escolha dele e nada contra o Luan. Nada contra o Luan, só não queria o Luan naquele jogo, porque o Luan não vem jogando. O Luan acontece no nosso, mais querido e mais amado, São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos direto ao ponto. São Paulo acabou de contratar mais um jogador, mais um volante. Vitor Noé, menino novo, jovem de 18 anos, que chega pra reforçar a base do São Paulo e, após isso, já poder fazer a transição pro time principal. Era jogador do Jabaquara, né? Jogou durante um tempo no Jabaquara e ganhou destaque. São Paulo contratou, já está no bid Vitor Noé, jovem de 18 anos, volante muito promissor. Só aí cabe um destaque especial em relação a isso, porque é muito bom o que o São Paulo está fazendo. Pra quem não sabe, tem uma nova prática, uma nova tendência do São Paulo, que é algo bem interessante, que é contratar jogadores pra base mais velhos, seja de 15, 16, 17, 18, 19... até de 19 anos o São Paulo contrata pra base. O que isso significa? Você contrata em uma etapa quase que final do jogador, da formação do jogador da base pro profissional. Isso é muito bacana, porque o São Paulo não tem não é nem questão de custo, mas não tem todo o trabalho e a espera de de ter que só esperar formar jogadores muito jovens, de 11, 12, 13, 14 anos. Não que isso não seja necessário, mas o São Paulo tem uma nova linha de ataque muito interessante em relação à produtividade, em relação a o quão isso pode ser interessante de forma rápida e imediata para o jogador passar a render no time profissional ou o São Paulo fazer uma venda. Então é muito bacana contratar jogadores de 17, 18, 19 anos já prontos para o profissional ou quase prontos para o time profissional, porque o jogador dando errado, você pagou 800 mil, o São Paulo paga geralmente nos jogadores 800 mil, 700 mil, 600 mil, 1 milhão, paga-se isso por esses jogadores. Caso dê errado, o São Paulo consegue vender por 10 milhões, 15, se der certo, o São Paulo consegue vender por 50, 60, 70 milhões de reais. Então isso é muito bacana. Isso é muito bom que o São Paulo está fazendo. Além de ter esse apelo financeiro, não ter que esperar
O São Paulo Futebol Clube ele tem novidade de última hora de jogador que retorna pro tricolor paulista e segue uma polêmica aí em relação ao cargo que o técnico Hernan Crespo ocupa. É muito potencializado, inclusive, quando o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, de maneira assim até um pouco absurda, eu diria controversa, mas é absurda, ele é demitido do time do Flamengo e é uma coisa assim impressionante. Só que também levanta um alerta pro torcedor são paulino de como que o torcedor são paulino encara a realidade do status quo, daquela maneira de ficar e se manter da maneira de sempre, aceitando qualquer tipo de coisa, como se tudo fosse normal e o perder fosse normal. O São Paulo teve umas mudanças absurdas nos últimos torneios que levaram o São Paulo a eliminações precoces e surreais que o técnico Hernan Crespo mesmo protagonizou. E, inclusive, Danielzinho virou banco do São Paulo. Eu tenho a resposta aqui para trazer, pelo menos o que o São Paulo traz de oficial. Tem também a situação do Rian Francisco. Nós temos aí um André Silva que volta, um Bobadilha podendo ir embora para o time do Betis ou algum outro, e todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube para ficarmos super bem informados aqui agora com todas as últimas do Tricolor Paulista. Chega comigo então, deixa esse likeão para dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui de verdade mesmo. Olha só, o Crespo, antes de falar dele, é importante ressaltar que o Felipe Luiz ele acaba de ser demitido do time do Flamengo. Então, o Crespo tá no cargo do São Paulo. O Felipe Luiz passa a ser um novo técnico disponível no mercado. Além de Renato Gaúcho, tem aí o Felipe Luiz, tem um monte de técnico disponível. Diniz, né? Pra quem queira, eu não tô nem falando que eu quero o Felipe Luiz, Diniz, Renato Gaúcho, não é esse o papo por enquanto, mas o Crespo, ele se vê a cada momento com mais concorrência pro cargo. O Felipe Luiz tinha sido campeão da Libertadores da América e do Brasileirão, tudo isso no final do ano passado. O cara começa o Campeonato Carioca ali com a ordem de cima, de colocar o time reserva, o time só por perder pro Lanús e pro Corinthians, o técnico cai. É uma coisa assim sobrenatural, tinha acabado de renovar o contrato, o que eu achei que ele é uma imbecilidade da diretoria do Flamengo. Enfim, o Felipe Luiz, ele caiu porque foi cobrado por melhor, não resultado, mas melhor futebol. Tipo assim, o cara colocou o Cebolinha no banco e o Cebolinha não renova mais. Até impacta diretamente aqui no time de São Paulo. Luiz Araújo tá no banco, Luiz Araújo fica no banco de Plata, fica no banco de Carrascal e acaba com o Felipe Luiz não demonstrando o futebol que os caras queriam. Tendo esses jogadores no banco, ele perde o seu emprego. No São Paulo, a conversa gira de uma outra maneira. O técnico Hernan Crespo, quando perde, fala que o time realmente é um pouco limitado, que precisa de reforços e tal. E o Crespo, ele foi um pouco contraditório também. Quando não quis ninguém do Corinthians, numa troca com o Alisson, achei que foi correto. Ele foi realmente correto, não quero ninguém de lá. Por quê? Porque o elenco de São Paulo é muito bom. Nisso eu concordo plenamente. Agora, quando ele fala que precisa de reforços mesmo, que faltam algumas opções, aí fica uma contradição, fica algo meio sem sentido. O Crespo, quando teve o jogo contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil do ano passado, e ele, de maneira assim inexplicável, ele coloca o Jandrei, que falha. O São Paulo é eliminado com o Jandrei que aparece do nada. E aí o São Paulo teve também um Rigoni, que apareceu jogando contra a LDU como um ala, a LDU que o São Paulo perdeu lá, chegou aqui e colocou 3 zagueiros. O Crespo, ele foi colecionando algumas situações muito complicadas de entender, até ter a melhora que teve neste ano aqui, depois de uma vitória diante do Flamengo mesmo. São Paulo ganha do Flamengo com um gol de Danielzinho, o São Paulo melhora desesperadamente assim pros adversários, ele começa a ser um time dos grandes do Brasil de novo, o time competitivo, um time com um elenco bom, ganha do Curitiba lá na casa do Curitiba com o time reserva, e aí o São Paulo do nada, o Crespo vai pegar o Palmeiras na semifinal do Paulista, ele tira o Danielzinho, desmonta o time, e aí ele não consegue fazer trocas, Luciano e Lucas Moura se arrastando em campo, o cara não tira, e aí levanta de novo questionamento sobre a situação do técnico Hernan Crespo e o que ele pode fazer a mais, né? Será que ele é o técnico ideal? Como assim tirar o Danielzinho? Dois fatores aconteceram. Primeiro, que o Crespo ele realmente começa a perder muito parte da opinião pública e parte da confiança do torcedor são paulino. O Crespo, pra se defender, ele coloca que o Danielzinho não estava 100%, ele fala isso na coletiva. O que é estar 100%? Fica a pergunta pro Crespo. Por exemplo, o Luciano estava 100% e andou ali totalmente debilitado, precário, de uma maneira vergonhosa, ele andou dentro de campo de maneira vergonhosa e o Crespo ali não tirou o Luciano de jeito nenhum, mostrando que tem sim seus preferidos, tem sim seus queridinhos. O Danielzinho entra no segundo tempo, é o cara que mais cria chances de gol. Ele entra com o dinamismo que precisava para encarar o Palmeiras. Então o Danielzinho, que não estava 100%, segundo o Crespo, não tem contusão. O Crespo garante que o cara não estava 100%, não estava por quê? E aí o Crespo tira o Danielzinho e mantém Luciano, que esse não conseguia andar, se arrastava. Crespo mantém Lucas Moura, que não conseguia andar, se arrastava. Então quer dizer, o Danielzinho, que correu o dobro do Luciano e do Lucas Moura jogando 1 minuto, ele tinha ali realmente mais condição física do que 2 dos queridinhos do Crespo, que ele manteve o jogo inteiro. Então o Crespo, ele se mostra um técnico muito pequeno muitas vezes, né? E aí isso vai incomodando. E quando você vê um time igual do Corinthians demitir o Ramon Dias, campeão paulista, você vê um Flamengo demitir um Dorival Júnior, campeão, demitiu, acabou o contrato, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E agora o Felipe Luiz cair, demitido mesmo, com uma multa rescisória de 27 milhões de reais. Ele cai sendo campeão da Libertadores e campeão brasileiro.
Aí você vê que tem time que aceita sim a situação de ficar numa vala comum, numa zona de conforto ou desconforto pro torcedor, não ganhando nada, porque se ganhar vai ter que justificar, vai ter que ir além, então prefere ficar naquele meio de tabela. Esse é o São Paulo de Júlio Casares, o São Paulo que mantém aí técnicos assim duvidosos demais. Não estou falando do Crespo, nem tampouco do Harry Macis, mas o Crespo sim, se mostrou bastante comum, bastante medroso, um técnico que ao tirar Danielzinho do time e colocar o Luan volante, ele abre mão de jogar e ao abrir mão de jogar ele vai lá e perde, como era de se esperar, porque não quis ganhar o jogo, não quis ir pra frente, não quis tirar o Luciano, não quis tirar o Lucas Moura nos momentos que o jogo pedia. Ele fica de braço cruzado esperando, enquanto o Flamengo, o Corinthians, que tem torcidas também fervorosas como é a do São Paulo, eles não aceitam a situação de mediocridade, não aceitam a situação de zona de conforto, querem ganhar sempre. O São Paulino também quer ganhar sempre, mas a diretoria muitas vezes joga contra o torcedor, mantendo algo assim inexplicável pra ir empurrando o goela abaixo como se fosse normal, com a desculpa midiática de que é normal a situação de meio de tabela que o São Paulo se encontra hoje, sendo esse vexame total. Coisa maravilhosa aconteceu no São Paulo, que é a volta de Rian Francisco, o jogador, jovem talento, extraordinário, estratosférico, artilheiro das equipes de base, que fez mais gols do que Endrick do Palmeiras na comparação, fez mais gols do que qualquer um. Ele começou também jogando muito bem no profissional e acabou se machucando. Aí essa contusão dele durou quase que um ano, um tempão. Aí o Crespo não conseguiu nem utilizar ainda o Rian Francisco. Usou, salvo engano, contra o Vasco. O Rian fez um gol, não lembro nem se foi contra o Vasco. Na hora que o Crespo assumiu, o Rian Francisco se machucou. Então agora o jogador está voltando, fase final de transição. A transição é ganhar massa muscular e ritmo de jogo, porque a contusão não existe mais. Rian Francisco está disponível agora não pro Crespo, mas ali no campo já. Muito em breve será entregue pelo departamento médico para o técnico Hernan Crespo. O mesmo departamento médico que conseguiu recuperar o Caleri, que hoje joga sem restrições. Dá pra ver que o Caleri, inclusive, tá até mais forte. Uma entrega muito bacana contra o time do Palmeiras. Ele conseguiu realmente fazer muito mais que Luciano e Lucas Moura contra o Palmeiras. Ele é um jogador que a entrega física, a entrega de atitude, mostrou que é um cara que tá recuperado. E aí o Crespo, ele teve o retorno já, além do Caleri. E agora, esse retorno do Rian Francisco que se desenha para os próximos dias, nós tivemos também o retorno aí do André Silva. E isso impacta diretamente na escalação do Tapia, porque o Crespo tem utilizado o Tapia como um 12º jogador, o Tapia tem sido um jogador queridinho do Crespo, na ausência do Caleri, Tapia é centroavante, entrou o Tapia e Caleri já em alguns jogos, entraram juntos, Tapia e Caleri também, quando vai poupar o Lucas Moura, Luciano, é comum sair o Lucas Moura e entrar o Tapia no time, com o Luciano voltando para ser meia, o Tapia é mesmo, um dos queridinhos do técnico Hernan Crespo. Então, com a chegada agora do André Silva, esse retorno e mais o Rian Francisco vindo, o Crespo muito provavelmente vai manter o Rian Francisco no banco de reservas, vai entrar de vez em quando no lugar do Caleri, mas quem deve entrar mesmo sempre é o jogador atacante André Silva. O André Silva já entrou contra o Palmeiras, ele foi um cara que desbancou o Tapia poderia ter entrado, o Crespo opta por colocar o André Silva muito antes, então sim, o Tapia agora vai ter uma concorrência altíssima e deve ter dificuldade ali para jogar com o Crespo do Aravante de agora em diante. O Ferreirinha já é um que paga esse mico aí, não consegue jogar, né? O Crespo ele coloca, mas agora o Ferreirinha, com a chegada do Lucas Moura, Luciano e Caleri, vindo agora aí o Tapia e André Silva e o próprio Rian, Ferreirinha perde muito espaço e o São Paulo no meio do ano deve acabar por negociar o jogador que já tem times interessados, como é o caso do Besiktas, que pela segunda vez demonstra interesse em contar com o talento do ponta esquerda do São Paulo, driblador e velocista Ferreirinha, que é São Paulino de carteirinha. Além disso, o que tá acontecendo também? O departamento médico do São Paulo, ao entregar Rian Francisco, ele fica zerado. Nenhum jogador contundido. E isso é uma coisa muito boa. O fato de o São Paulo ter sido um líder histórico de contusões ano passado, ter trocado aquele departamento médico e hoje o São Paulo está com o departamento médico zerado, nenhum jogador lá se recuperando, só o Rian Francisco, mas é na fase final de transição, mostra que o São Paulo tinha mesmo um departamento médico defasado. Mostra, coincidências ou não, mostra que o São Paulo tinha que ter mudado. E a mudança aconteceu e deu resultado. Ah, mas é o começo de ano. Realmente, é o começo de ano. Mas o ano começou pegando fogo. Começou aí já a Copa do Brasil, pro São Paulo não. Começou também a Libertadores, pro São Paulo não, mas começou o Paulista simultâneo ao Campeonato Brasileiro. A carga foi pesada depois da pré-temporada e é um momento em que se machucam vários jogadores na pré-temporada. O São Paulo, por não ter ninguém no DM, o São Paulo, sim, acertou em trocar o departamento médico e a coisa vai ficando muito boa. Muita polêmica envolvendo o nome do jogador Danielzinho. Será que ele virou reserva ou não? O São Paulo prepara agora o Danielzinho. O São Paulo vai ter uns 10 dias de folga agora. É claro que não é folga, são treinos, mas sem jogo, né? Então o São Paulo não tendo jogo, o Crespo prepara o Danielzinho para voltar. O Danielzinho estaria num suposto controle de carga depois de inventarem, ou se é verdade, que ele tinha uma contusão que ele não estava 100%. Nem era contusão, não estava 100%. Então agora tem 10 dias para um jogador sem contusão se machucar e isso é notícia oficial. Eu penso que é um absurdo. Como é que pode você ter um jogador que não tá machucado e falar num controle de carga de 10 dias, sabe? É, assim, pra mim é desculpinha, muleta, tá usando muleta pra justificar uma troca injustificável, uma troca inexplicável do Danielzinho saindo do time do São Paulo. O Crespo cometeu um erro gravíssimo ao tirar o Danielzinho, porque ele tira um dos melhores jogadores do São Paulo
Paulo e mantém a panelinha montada com o Lucas Moura, Luciano, Caleri. Não que Lucas Moura, Luciano e Caleri não mereçam jogar, mas fica claro e evidente que alguns jogadores não vão sair do time do Crespo. Enzo Dias, Rafael, que não saiu, o Coronel nunca ninguém viu. Ele optou por colocar o Jandrei numa Copa do Brasil mata-mata, mas ele não coloca o Coronel. Então o Rafael faz parte de uma panelinha, que tem que ter mesmo. O Bobadilha também faz. Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano, Caleri, e aí fica muito difícil. Alguns jogadores que não estão hoje como titulares e brigam posição, já vão desanimados, que é o caso de um Wendel, de um Mike, um caso talvez até mesmo de um Tolói e um Dória, sabe? São muitos jogadores, o André Silva, um Cauli, o Cauli principalmente, como é que vai desbancar o Luciano do time? Então fica mesmo aí pro Crespo a questão do amiguinho do jogador, alguns amiguinhos dele, e o que ele fez com o Danielzinho é uma coisa inaceitável e inexplicável. Recado dado para muitos jogadores como o Lucas Ramon, que tá voando, mas que amanhã pode sair de maneira assim inexplicável, de maneira bizarra, porque simplesmente o técnico optou por colocar